Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos começar a estudar as funções orgânicas oxigenadas. Saímos da playlist de hidrocarbonetos e vamos colocar oxigênio nas moléculas orgânicas. Ao colocar oxigênio nas moléculas orgânicas, a gente começa a encontrar vários grupos diferentes de substâncias orgânicas, que a gente intitula funções orgânicas. As funções orgânicas oxigenadas que estudaremos nessa aula é a função álcool, enol e fenol. Muita atenção porque são funções muito parecidas e para você identificar tem que tomar bastante cuidado. Já adianto também que nessas aulas dessa playlist a gente vai aprender somente a identificar a função e dar nome para aquela substância. A gente ainda não vai ver as características daquele grupo de substâncias, nem as reações químicas que eles sofrem. Isso a gente vai ver ao longo das outras playlists. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta. Vamos começar então a falar da função álcool. Dá uma olhadinha aí na fórmula do composto que eu representei para vocês. De cara já percebem que não é um hidrocarboneto, não é mesmo? Tem um átomo de oxigênio ali. Então tem uma função orgânica oxigenada, um outro grupo de substâncias aqui. Vamos colocar os átomos de carbono que essa molécula apresenta e também os hidrogênios que estão escondidos nos carbonos. Essa é a molécula que eu vou analisar agora. Por que essa molécula entra no grupo dos álcoois? Porque ela apresenta um OH, ou que a gente chama de uma hidroxila, ligada a um carbono que só estabelece ligações simples. Toda vez que você tem uma hidroxila ligada a um carbono que estabelece ligações simples, você tem a função álcool. Muito fácil identificar, não é mesmo? Vamos colocar aqui embaixo então da função álcool. Eu tenho que ter então um carbono. Esse carbono só pode fazer ligações simples e uma das ligações é com a hidroxila. Esse é o grupo funcional que a gente tem da função álcool, beleza? Vamos anotar aqui o nome? Então esse aqui a gente chama de hidroxila, grupo funcional da função álcool. Beleza, muito fácil identificar. OH ligado a carbono que só faz ligação simples, eu tenho a função álcool. Vamos dar nome para essa cadeia? A gente está aqui para aprender a identificar e dar nome para essas substâncias. Como que eu dou nome para uma substância de função álcool? Muita atenção aqui. Primeiro eu vou procurar a minha cadeia principal, igual a gente já fazia para as cadeias fechadas e as cadeias abertas dos hidrocarbonetos. A cadeia principal só pode ser essa, concordam? Ela é reta, ela não tem ramificações. A regra que a gente tinha era de numerar da extremidade mais próxima da insaturação e, se não tivesse insaturação, da ramificação. Agora muda tudo, galera. Se você tem função orgânica, você sempre numera da extremidade que estiver mais próxima da função. A função álcool, o OH, está mais próxima da direita. Então, esse para a gente vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse o 4. Beleza? Vamos dar nome para essa cadeia? 4 carbonos, o prefixo but. Só tem ligações simples, então eu vou usar o infixo an, butan. Agora que vai mudar, porque lembra que quando a gente começou a falar de nomenclatura de hidrocarbonetos, a terminação do nome, o sufixo é o que normalmente indica a função orgânica. A gente sempre terminava com o, não é? Butano, hexano, propano, metano. Mas agora a gente tem um álcool, não é mais um hidrocarboneto. Então eu tenho que terminar com a nomenclatura de álcool, que é a terminação ol. Só que eu vou precisar falar a posição desse álcool. Ele está localizado no carbono 2, porque ele poderia estar no carbono 1 e mudaria o nome. Então eu vou colocar um 2zinho na frente da terminação dos álcoois, que é a terminação ol. Butan 2-ol. Lembrando que ol é a terminação, é o sufixo dos álcoois, e 2 é a posição desse álcool que a gente precisa indicar. A não ser que não exista outra possibilidade, mas aqui existia, podia estar no carbono da ponta. Beleza? Então vamos anotar aqui embaixo do grupo funcional. Deixa eu descer um pouquinho isso aqui para dar um espacinho do nome da função. A nomenclatura
Para um álcool é bem simples, não é mesmo? Para um álcool, eu vou pegar... Opa, nomenclatural não, né? Nomenclatura. Eu vou dar nome para a cadeia principal e lá no final eu vou colocar ol indicando a posição. Vou dar mais 2 exemplos para ver se ficou claro para vocês. Vamos lá. Vejam aqui essas duas estruturas. Vamos começar com a primeira aqui da esquerda, que eu tenho meus 5 carbonos. Eu nem vou colocar os Hs aqui. É uma cadeia reta, portanto ela é principal, colocando todos os carbonos nela. Eu tenho 2 OHs ligados a carbono que faz ligação simples apenas, estão vendo? Eu tenho um OH aqui também ligado a um carbono que só faz ligação simples. Eu tenho 2 funções álcoois aqui. Então aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um álcool. Tem problema. Vamos numerar a cadeia? O álcool de baixo, ele está bem no meio da cadeia, mas o que está lá em cima, ele está mais para a direita. Então a gente vai ter que começar a numerar aqui da direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Para dar os menores números possíveis na função álcool. Se eu tenho 5 carbonos, o prefixo que eu uso é pente. Se as ligações são todas simples, eu vou usar an. E eu vou terminar em ol. O problema aqui é que eu tenho 2 álcoois. E sempre que eu tenho 2 coisas, o que a gente faz? Quando a gente tem 2 ramificações metil, dimetil, 2 duplas, dien, 2 álcoois, diol. Um no carbono 2 e o outro no carbono 3. Ao invés de terminar em ol, vai terminar em diol, porque o di representa a quantidade de funções álcoois que eu tenho nessa cadeia. Como pentan termina numa consoante, diol começa numa consoante, eu posso colocar um ozinho aqui e chamar de pentanodiol. Fica melhor do que escrever pentan 2,3-diol, beleza? Olha o próximo exemplo. O próximo exemplo é uma cadeia bem simplesinha, não é? Eu tenho só 2 carbonos. A minha cadeia principal só pode ser essa. E o carbono 1 só pode ser esse aqui, que é o carbono da função. Beleza? Nesse caso, então, eu tenho 2 carbonos et, só ligações simples an, e de novo eu tenho a função álcool, agora localizada no carbono 1, então etan 1ol. Fala pra mim, galera, tinha outra possibilidade de posição? Ou só pode estar no carbono 1? Porque como só tem 2 carbonos, se esse OH tivesse nesse carbono aqui, eu começaria a contar desse lado, aí esse seria o carbono 1, não é mesmo? Então, como só existe uma posição, eu posso omitir o número 1. E eu posso chamar direto de etanol. Por isso que o etanol, que é o álcool mais usado como combustível, né, que a gente utiliza no dia a dia, a gente não chama de etanol, a gente chama de etanol, porque nesse caso é possível omitir. Quando é possível, você omite. Quando não é possível, você tem que colocar a numeração. Na sequência, eu quero mostrar para vocês a classificação dos álcoois. Os álcoois podem ser classificados em 3 tipos, em 3 grupos que eu vou mostrar para vocês na sequência. Vamos lá! Vamos analisar agora esses 3 álcoois. Todos concordam que são álcoois, todos têm o grupo hidroxila, o OH, ligado a um carbono que só faz ligações simples. No primeiro caso, eu tenho aqui essa cadeia. O álcool está localizado nesse carbono da cadeia principal. Esse carbono, concordam comigo que é um carbono primário? Por que ele é um carbono primário? Porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono, não é mesmo? Olha o segundo caso. Eu tenho aqui a minha função álcool, que está ligado nesse carbono. Só que esse carbono ele está ligado a outros 2 carbonos. Veja, um para cá e um para cá. Portanto, eu digo que esse carbono é um carbono secundário. E olha o último caso. Eu tenho a função álcool ligada a esse carbono aqui, que está rodeado por outros 3 carbonos. Esse carbono, que é o carbono da função, é um carbono terciário. Toda vez que o grupo hidroxila, o álcool, está ligado a um carbono primário, a gente chama esse álcool de álcool primário. Toda vez que o grupo hidroxila, que é a função álcool, está ligada a um carbono secundário, a gente chama o álcool de álcool secundário. Toda vez que o grupo hidroxila da função álcool está ligado a um carbono terciário, a gente chama o álcool de álcool terciário.
Temos aqui então, pessoal, um grupo muito importante de substâncias, inclusive do nosso dia a dia, que é o grupo dos álcoois. Que é quando a gente tem, então, um grupo OH ligado a um carbono que só faça ligações simples. Lembrando que a gente pode classificar os álcoois como álcool primário, secundário e terciário. Não existe álcool quaternário, porque se o carbono já é quaternário, ele já fez 4 ligações com carbono, ele não pode fazer mais uma ligação com a hidroxila, senão ele faria 5 ligações. A gente vai estudar mais a fundo o grupo dos álcoois, principalmente quando a gente for falar de propriedades dos compostos orgânicos e as reações que os álcoois sofrem. Nesse momento, o que importa pra gente é identificação e nomenclatura dessa função orgânica, além da classificação dos álcoois. Na sequência, quero mostrar para vocês outros 2 grupos de substâncias, outras 2 funções orgânicas oxigenadas, que é o enol e o fenol, e que muita gente confunde com álcoois. Vamos lá? Muita gente bate o olho nessa substância e já fala álcool, e é um enol. Qual é a diferença do álcool para o enol? Vejam, eu também tenho o grupo hidroxila, eu também tenho o OH. Só que agora esse OH está ligado a um carbono que faz dupla ligação com outro carbono. Lembra que os álcoois têm que estar ligados a carbonos saturados, carbonos que só façam ligações simples. Se o carbono faz dupla com outro carbono e tem um OH ligado ali, possivelmente a função que você tem ali é a função enol, beleza? Então a função enol para a gente é quando a gente tem o grupo hidroxila, o OH, ligado a um carbono que faz dupla com outro carbono. Beleza? Dessa forma a gente identifica a função enol, é muito parecida. E muita gente erra porque ela raramente aparece. Então aparece muito álcool, então a gente treina muito exercício de álcool. Aí quando cai um enol, metade esqueceu que existia essa função e aí acaba colocando álcool. Mas a nomenclatura de um enol é exatamente a mesma nomenclatura de um álcool. Também vai terminar em ol. Então, muito cuidado quando você estiver lendo o nome de uma substância, termina em ol, não acha que pode ser um álcool só, pode ser um enol também. Tudo vai depender se ele tem dupla ligação no carbono da função. Então, nesse caso aqui, como que ficaria o nome dessa cadeia? Me ajuda aí. Cadeia principal é essa. A função está mais próxima da esquerda agora. Então, esse vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4. Então, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, o prefixo but. But, an, en ou in? En, porque tem ligação dupla. Onde está essa ligação dupla? No meio do carbono 2 e do 3. Então, eu coloco o número 2, que é o menor número, e emendo en. But 2, en. Lembrando que o 2 é a posição da dupla, que é representada pelo infixo en. Além disso, eu tenho que falar que tem a função enol, que termina em ol também. Então, eu vou colocar também a posição 2, que é onde está localizada o grupo enol. Então, o nome dessa cadeia é but2en 2ol. Tranquilo? Cuidado, pessoal, que se você tem, por exemplo, essa cadeia aqui, você a classificaria como com enol ou como um álcool? Porque as pessoas batem o olho, vê que tem dupla, já acha que é enol. Tem OH e tem dupla. Só que agora o OH ele está ligado ao carbono que só faz ligação simples. O carbono que faz dupla é esse e esse. E o OH não está ligado lá, está ligado aqui. Então aqui a gente não consideraria um enol, mesmo tendo ligação dupla e OH. Beleza? Isso aqui a gente representaria como um álcool. Embora a nomenclatura também terminasse em ol. Por isso que é sempre importante, quando você quer diferenciar um álcool de um enol, analisar a sua estrutura. Beleza? Então o enol vai terminar em ol, assim como o álcool. A única diferença é que a função, o grupo OH, está ligado a um carbono que faz ligação dupla. Na sequência, eu vou te mostrar a função fenol. Bora lá! Depois que você aprende a função enol, você fala assim, então tudo que tiver OH ligado a um carbono que faz ligação dupla vai ser enol. Mas olha para essa molécula, galera. Eu tenho de novo um OH, de novo uma hidroxila, só que agora ela está ligada a um carbono que faz dupla também. Por que não enol? Porque esse carbono faz parte de um anel aromático. A função fenol, ela tem essa característica.
A função fenol, ela também tem o grupo OH, mas esse OH tem que estar ligado diretamente a um carbono que faz parte de um anel aromático. Se o carbono da função fizer parte de um anel aromático, não pode ser qualquer anel não, eu tenho a função fenol, beleza? Então aqui temos um exemplo de fenol. Fenóis, a gente tem duas nomenclaturas oficiais pela regra da IUPAC. A primeira, eu posso chamar isso aqui diretamente de fenol, que é quando eu tenho um OH ligado num anel aromático. Uma outra forma é a gente dar nome para a cadeia carbônica, para o anel aromático, a gente chama isso aqui de cadeia principal, benzeno, não é? A gente já aprendeu a dar nome para aromáticos. Esse aqui é o benzeno. E ligado no benzeno, lá na posição 1, porque esse é o nosso carbono 1, é o carbono da função, eu tenho o que a gente chama de hidroxila. E que na hora de dar nome a gente chama de hidroxi. Então eu posso falar que aqui eu tenho um hidroxi benzeno. Eu uso como se fosse uma ramificação. Eu sei que hidroxi não é uma ramificação, é uma função, porque ramificação tem que ser de carbono, não é mesmo? Mas eu coloco na frente do nome da cadeia principal como se fosse. Veja, o fenol não tem uma terminação, não é? Ou você termina colocando fenol, ou você coloca um hidroxi à frente do nome da cadeia principal. Então, eu tenho aqui como nomenclatura duas formas. A mais comum é colocar o hidroxi à frente do nome da cadeia. Eu vou dar mais alguns exemplos na sequência para ficar mais fácil aqui a função fenol, porque aqui às vezes complica um pouquinho qual você vai usar, qual você acha mais fácil. Vamos lá! Olha o primeiro exemplo. Temos aí um fenol, concordam? Eu tenho um OH e esse OH está diretamente ligado a um carbono que faz parte do anel aromático. A bolinha no meio também indica anel aromático, então eu tenho a função fenol. Além disso, galera, nesse fenol a gente tem uma ramificação metil. Bom, então temos dois nomes. Eu posso chamar tudo de fenol e colocar o nome da ramificação, ou esquecer o fenol, dar um nome só para o anel aromático e depois colocar o que tem ligado no anel aromático. Então vou colocar as duas nomenclaturas aqui, mas primeiro a gente vai numerar. Qual é o carbono 1? O da função ou da ramificação? Função manda. Então esse aqui para a gente é o carbono 1. Consequentemente, você vai girar no sentido horário ou no anti-horário? Eu vou subir aqui para o anti-horário, para que a ramificação fique no menor número possível, concordam? Porque se você girasse no outro sentido, a sua ramificação ficaria no carbono 6, daria um número muito grande. Então vamos lá, uma primeira possibilidade é chamar tudo isso aqui, ó, que eu estou circulando, de fenol e falar que no carbono 2 tem um metil. Então ficaria assim, ó, no carbono 2 tem a ramificação metil ligado ao fenol. Beleza? Uma outra possibilidade é eu dar nome só para a cadeia aromática, a gente chama de benzeno. Então eu chamaria isso aqui de benzeno, que é o nome da cadeia principal. E aí eu colocaria o que tem ligado no benzeno, na posição 1 e na posição 2. Na posição 1 tem um OH, que é o hidroxi, né? Na posição 2 tem um metil. Então eu poderia chamar tudo isso aqui de 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. Então, eu tenho duas nomenclaturas possíveis aí para esse fenol. 2-metilfenol ou 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Aí vai de vocês qual vocês acham mais fácil. Acho que é mais fácil chamar de fenol, não é? Então, como que ficaria o outro? Vamos usar só a nomenclatura fenol para o outro. Então, eu vou pegar isso aqui tudo, tanto o OH quanto o anel aromático, isso tudo se chama fenol. Então, eu vou colocar aqui fenol. O carbono 1 é o carbono da função. Esse é o carbono 1. Girando para o sentido horário, que dá os menores números possíveis, eu tenho uma ramificação etil no carbono 2 e eu tenho uma ramificação etil no carbono 3. Eu tenho um dietil no carbono 2 e 3, então eu fico assim, com 2,3 de etilfenol.
2,3 dietilfenol, o nome dessa cadeia. Então, pessoal, muito cuidado aí para não confundir as três funções orgânicas oxigenadas que a gente viu nessa aula, a função álcool, enol e fenol. Todas elas apresentam o grupo OH, a hidroxila, ligado à cadeia carbônica, mas dependendo da forma que eles estão ligados, a gente tem as três funções. Sempre que você tem um OH ligado a um carbono que só faz ligações simples, função álcool. Sempre que você tem um OH ligado a um carbono que faz ligação dupla com outro carbono, ligação, formando então a função enol. Quando você tem um OH diretamente ligado a um carbono que faz parte de um anel aromático, mesmo que ele faça ligação dupla, a gente chama essa função de função fenol. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula, quando a gente vai falar de outras funções orgânicas oxigenadas. Até lá!